Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 9. O Senhor Jesus, que é o Cristo, chama Mateus, o cobrador de impostos, para ser um discípulo dele. Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus saiu da região da cidade de Gadara e ele voltou para a cidade de Cafarnaum. E depois de chegar na cidade de Cafarnaum, o Senhor Jesus foi junto com os discípulos dele para a cidade de Nazaré. E assim que o Senhor Jesus e os discípulos dele chegaram na cidade de Nazaré, algumas pessoas foram até a casa onde o Senhor Jesus estava, levando junto com elas um homem paralítico deitado em uma cama. O Senhor Jesus, então, vendo que aquelas pessoas tinham fé que ele, o Senhor Jesus, podia mesmo curar aquele tal homem que era paralítico, o Senhor Jesus então disse assim para aquele homem que estava deitado na cama: não tenha medo, meu filho, porque todos os seus pecados estão perdoados. Nesse mesmo instante, alguns mestres da lei que estavam presentes ali começaram a pensar assim a respeito do Senhor Jesus: este homem está blasfemando contra o Senhor Deus. Mas como o Senhor Jesus sabia tudo o que as pessoas estavam pensando a respeito dele, o Senhor Jesus então disse assim para os mestres da lei: por que é que vocês estão pensando essas coisas más a meu respeito? O que é mais fácil para eu dizer a esse homem paralítico? É mais fácil eu dizer para esse homem que todos os pecados dele estão perdoados? Ou é mais fácil eu dizer a esse homem para ele se levantar e andar? Pois muito bem, eu vou mostrar para todos vocês que eu, o Filho do Homem, tenho aqui na terra a autoridade para perdoar os pecados dos homens. Depois de ter falado todas essas palavras para os mestres da lei, o Senhor Jesus olhou para o homem que era paralítico e disse assim para ele: levante-se, pegue a sua cama e vai para a sua casa. No mesmo instante, aquele homem ficou de pé, pegou a cama aonde ele estava deitado e foi para a casa dele. Quando todas as pessoas do povo de Israel que estavam reunidos em volta do Senhor Jesus viram aquele homem que era paralítico se levantar e sair andando totalmente curado, todas elas ficaram com muito medo e começaram a louvar o Senhor Deus, porque o Senhor Deus deu tal poder e tal autoridade para um simples homem. Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus saiu daquele lugar e no caminho o Senhor Jesus viu um cobrador de impostos chamado Mateus assentado no lugar aonde os impostos eram cobrados. O Senhor Jesus então olhou diretamente para Mateus e disse assim para ele: Mateus, venha comigo. Mateus se levantou imediatamente e foi atrás do Senhor Jesus. Quando anoiteceu, o Senhor Jesus foi até a casa de Mateus para jantar com ele. E muitos outros cobradores de impostos e também muitas outras pessoas de má fama também foram para a casa de Mateus e se assentaram em volta da mesa junto com o Senhor Jesus e os discípulos dele. Quando os fariseus que sempre estavam seguindo o Senhor Jesus bem de perto viram que o Senhor Jesus estava assentado em volta daquela mesa, acompanhado de todas aquelas pessoas de má fama, os fariseus então disseram assim para os discípulos do Senhor Jesus: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e também com todas essas outras pessoas de má fama? O Senhor Jesus também ouviu o que os fariseus estavam falando com os discípulos dele, e o Senhor Jesus respondeu para os fariseus dizendo assim: as pessoas que têm boa saúde, elas não precisam de um médico não, mas todas as pessoas que estão doentes, elas sim precisam de um médico. Portanto, vocês devem estudar com mais cuidado as Escrituras Sagradas, para ver se assim vocês conseguem entender qual é o verdadeiro significado dessas palavras que estão escritas assim. Assim disse o Senhor Deus:
Eu quero que as pessoas do meu povo tenham misericórdia uma das outras e não que essas pessoas venham até a mim somente para me oferecer sacrifícios de animais. E o Senhor Jesus continuou falando e disse assim: porque o verdadeiro motivo de eu ter vindo aqui para esse mundo não foi para chamar a atenção das pessoas que praticam o bem, mas eu vim aqui para esse mundo foi para dizer para todos os pecadores que eles devem se arrepender dos pecados deles. Depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras para os fariseus, alguns discípulos do profeta João chegaram perto do Senhor Jesus e disseram assim para ele: Senhor, por que é que nós, os discípulos do profeta João, e também os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? O Senhor Jesus respondeu para os discípulos do profeta João, dizendo assim: vocês acham mesmo que os convidados de uma festa de casamento devem jejuar enquanto o noivo está junto com eles? É claro que não. Mas vai chegar o tempo em que o noivo vai ser tirado do meio dos convidados dele. E quando esse tempo chegar, então sim, os convidados do noivo vão poder jejuar. Porque eu afirmo para todos vocês que nenhum de vocês deve usar um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Porque se vocês fizerem isso, o retalho de pano novo vai encolher e com isso a roupa velha vai rasgar novamente. E assim o buraco da roupa velha vai ficar ainda muito maior do que ele era antes. Assim também, nenhum de vocês deve colocar um vinho novo em odres que já estão velhos, porque se vocês fizerem isso, os odres velhos vão se arrebentar, o vinho novo vai ser perdido e os odres velhos vão ficar totalmente destruídos. Mas se vocês colocarem o vinho novo em odres novos, com toda a certeza, o vinho novo vai ser conservado com segurança e os odres novos não vão ser destruídos. Enquanto o Senhor Jesus estava falando todas essas palavras para as pessoas que estavam em volta dele na casa de Mateus, um homem que era do grupo dos fariseus chegou perto do Senhor Jesus, se ajoelhou na frente dele e disse assim: Senhor, a minha filha morreu agora mesmo, mas se o Senhor for até a minha casa e colocar as mãos do Senhor sobre ela, eu acredito que a minha filha vai voltar a viver. O Senhor Jesus se levantou imediatamente e seguiu aquele homem até a casa dele. E os discípulos do Senhor Jesus também foram junto com ele. Quando o Senhor Jesus estava indo na direção da casa do fariseu, uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia se aproximou por detrás do Senhor Jesus e tocou na barra da capa dele. Essa mulher agiu assim porque ela estava pensando assim com ela mesma: se eu apenas tocar na capa dele, com toda a certeza eu vou ficar curada. E assim que aquela mulher tocou na barra da capa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus virou para trás e olhou para aquela mulher e disse assim para ela: minha filha, você não precisa ficar com medo não, porque você só foi curada porque você teve fé em mim. E naquele mesmo momento, a hemorragia daquela mulher foi totalmente curada. Depois de decorridos todos esses fatos, o Senhor Jesus foi para a casa do fariseu. Mas quando o Senhor Jesus chegou na casa do fariseu, o Senhor Jesus viu algumas pessoas tocando músicas tristes e ele também viu muitas pessoas chorando e uma grande confusão. Então, o Senhor Jesus disse assim para todas aquelas pessoas que estavam ali na casa do fariseu: todos vocês, saiam daqui, a menina não está morta não, ela está somente dormindo. Então, todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali na casa do fariseu começaram a debochar do Senhor Jesus. Depois que todas aquelas pessoas saíram do interior da casa do fariseu,
o Senhor Jesus entrou dentro da casa e foi até o quarto onde a filha do fariseu estava. O Senhor Jesus pegou na mão da menina e a menina se levantou. E a notícia a respeito desse acontecimento logo se espalhou por toda aquela região. Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus saiu da casa do fariseu e no caminho 2 cegos começaram a seguir o Senhor Jesus, e esses 2 cegos estavam gritando assim: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que o Senhor Jesus entrou na casa dele, aqueles 2 cegos que estavam seguindo o Senhor Jesus conseguiram chegar perto dele. Então, o Senhor Jesus disse assim para aqueles 2 cegos: vocês acreditam mesmo que eu posso curar vocês? Os 2 cegos responderam para o Senhor Jesus e disseram assim: sim, Senhor, nós acreditamos sim que o Senhor pode nos curar. Assim que aqueles 2 homens terminaram de falar todas essas palavras para o Senhor Jesus tocou nos olhos deles e disse assim para eles: então, assim como vocês acreditaram, que assim seja feito com vocês. E assim que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras, os olhos dos 2 cegos foram curados na mesma hora. Mas depois que isso aconteceu, o Senhor Jesus disse assim para aqueles 2 homens: vocês não devem contar isso para ninguém. Porém, assim que aqueles 2 homens saíram da casa do Senhor Jesus, eles contaram para todas as pessoas que eles encontravam pelo caminho o que o Senhor Jesus tinha feito por eles, e por esse motivo, as notícias a respeito de tudo que o Senhor Jesus estava fazendo pelas pessoas doentes se espalhou por toda aquela região. Depois que aqueles 2 homens que já não eram mais cegos foram embora, algumas pessoas levaram até o Senhor Jesus um homem que não podia falar, porque ele estava dominado por um demônio. E assim que o Senhor Jesus expulsou o demônio daquele tal homem, ele começou a falar imediatamente. E todas as pessoas que viram esse milagre acontecer, todas elas ficaram muito impressionadas e afirmavam dizendo assim: nós nunca vimos em Israel acontecer uma coisa assim como esta. Mas os fariseus diziam assim a respeito do Senhor Jesus: é o chefe dos demônios que dá para esse homem o poder para ele expulsar os demônios. Por causa da grande multidão de pessoas que estava sempre seguindo o Senhor Jesus, aonde quer que o Senhor Jesus ia, por esse motivo, o Senhor Jesus já não podia mais andar dentro das cidades e dos povoados, mas o Senhor Jesus sempre ia até as casas de oração para anunciar a boa notícia a respeito do reino do Senhor Deus e também para curar todas as pessoas que iam até essas casas de oração e que estavam sofrendo com todos os tipos de doenças malignas. E quando o Senhor Jesus olhava para toda aquela multidão de pessoas em volta dele, o Senhor Jesus ficava com muita pena de todas elas, porque o Senhor Jesus sabia que toda aquela multidão de pessoas estavam todas aflitas e abandonadas, do mesmo jeito que ficam as ovelhas que não têm um pastor para cuidar delas. Então, o Senhor Jesus chamou os discípulos dele e disse assim para eles: vejam, a colheita é mesmo muito grande, mas os trabalhadores que vão fazer essa colheita são muito poucos. Por esse motivo é que vocês devem pedir para o dono da plantação para ele mandar mais trabalhadores para ajudarem vocês a fazerem essa colheita.